O que é necessário para um alicerce profundo e resistente? Vamos destacar aqui algumas coisas muito importantes. Se você quiser anotar, anote, isso é muito bom. O que nós precisamos para um alicerce profundo e resistente? Falando de uma vida com Deus, falando de uma casa construída sobre a rocha, uma vida inabalável, uma vida que vai realmente sempre agradar a Deus. Primeiro ingrediente para esse alicerce chama-se amor. Diga comigo, amor. Sem amor, o seu alicerce vai desabar. A sua casa não poderá firmar quando o vento bater nela. O primeiro ingrediente desse alicerce é o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. O que é isso, pastor? Sabe aquela pessoa que fez mal para você? E você vê ela se dando mal e você, ainda bem, eu gostei, que legal, você, tá vendo? Foi mexer comigo, Deus tocou em você. Essas coisas não é de Deus. Então nós não podemos alegrar com a injustiça. Nós não podemos alegrar quando a pessoa se dá mal, só porque você tem um tiquinho de raiva dela. A Bíblia ensina nós a amar até os nossos inimigos. Então, se você quer esta casa construída na rocha, o ingrediente amor não pode faltar. E esse amor não é só pelo pai e pela mãe, não é só pelo seu filho. Esse amor, ele tem que ser pleno, um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que ama até os seus inimigos. Pastor, de que forma? O Espírito Santo vai te orientar. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Uma vida alicerçada em Cristo. Diga assim, uma vida alicerçada em Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, é a tua palavra, e eu sou apenas um servo do Senhor de barro, e preciso da tua sabedoria, da tua unção neste momento. Fala conosco, Senhor, através desta palavra, Senhor. Nós possamos sair daqui alimentados, convictos de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o objetivo principal do inimigo das nossas almas é atingir você, é tirar você do foco da presença de Deus. E esse texto fala de uma casa alicerçada na rocha e uma casa alicerçada na areia. Jesus contando aqui esta ilustração, esta parábola. E nós precisamos observar que na nossa vida o inimigo vai estar sempre levando você a praticar coisas que vai fazer com que você construa a sua casa sobre a areia. Construir a casa sobre a areia nada mais é do que você levar a sua vida da forma como você pensa que é, como você imagina na sua humanidade, no seu jeito de pensar. Não, eu acho que tem que ser assim e vou fazer assim. Mas quando nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, no sentido assim, alicerçada em Cristo, nós temos que observar a nossa bula, o nosso manual de instrução. Eu gosto sempre de dizer isso. Quando nós compramos uma geladeira, ela vem com o seu manual de instrução, não vem? Tem lá aquele papelzinho, 110 ou 220, a forma de você ligar, enfim, todo o procedimento que você tem que fazer com aquela geladeira ou com aquele fogão, com aquele eletrodoméstico, aparelho de som. Vai ter ali um manual de instrução explicando para nós como que nós vamos usar aquele aparelho. E Deus também nos criou
né? Ele nos formou e deixou um manual de instrução. Vocês creem nisso? É um manual de instrução. Então, quando nós reconhecemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deixou para nós um manual de instrução, eu tenho que ler esse manual para me saber onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo adorar, como eu devo cumprimentar as pessoas, como eu devo tratar as pessoas, como eu devo tratar meu pai, minha mãe, como eu devo tratar o presidente, o prefeito, o vereador. A palavra ensina tudo o que nós devemos fazer. Inclusive ensina até ganhar dinheiro, né? Como você lê o livro de Provérbios, você vai ver instruções maravilhosas de como você prosperar na vida. Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra o amor ao dinheiro. O problema é que às vezes você pensa, não, Deus não gosta. Não, Deus ama, no sentido, entre aspas, Deus ama que você ama a riqueza, a prosperidade, mas não deixe totalmente o seu coração em cima daquela riqueza. O seu maior tesouro é Cristo. A sua maior obra, a maior obra que você tem que fazer na terra é fazer a obra de Cristo. O dinheiro ajuda bastante, não é verdade? Quem gosta de ficar sem dinheiro? Levanta a mão. Quem gosta de ficar sem? Ninguém gosta, né? Então o dinheiro não é ruim ter o dinheiro, mas nós não podemos focar todo o nosso entendimento, a nossa alegria, o nosso pensamento no dinheiro. Então a Bíblia ensina isso. Então construir a nossa casa sobre a rocha, a nossa casa espiritual, é nós seguirmos os padrões de Cristo. É exatamente aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós. Como nós estamos construindo a nossa casa? E quando nós falamos de construção de casa, aqui nós estamos numa pequena reforma. Os irmãos estão vendo aqui visivelmente a areia, o cimento, né? A água que foi misturada para fazer esse concreto. Quando nós vamos fazer o alicerce de uma casa, você tem areia, você tem cimento, você tem água, você tem pedra, né? Você tem a enxada que vai mexer, você tem a pá que vai pegar. Tem vários utensílios para que o alicerce seja feito. Sim ou não? Simples, todo mundo sabe. Um alicerce de uma casa, esse prédio foi construído, eu vi aqui as fotos. Foi feita uma sapata muito grande aqui, né? De concreto. Foi feito um aprofundamento bem fundo, né? Uma vala funda e jogaram concreto, com pedra, com cimento, para ficar forte, para esse aqui não cair. Então, quando nós falamos de alicerce, e quando aqui a palavra fala que a nossa casa precisa ser construída na rocha, a rocha é Cristo. E quando eu falo de Cristo, e aqui também eu posso usar essa simbologia, estou falando de profundidade. Então, tratando disso, o alicerce precisa ser profundo e qualificado, certo? Se o alicerce de uma construção for sem qualificação, for feito com cimento fraco ou com pouca água, vai cair, não é verdade? E a nossa vida também. A nossa casa espiritual precisa estar com um alicerce profundo. A profundidade do nosso alicerce vai depender muito da qualidade do nosso relacionamento com Jesus. Falando de profundidade de alicerce, está falando de relacionamento com Jesus. O que é esse relacionamento com Jesus? É praticar a sua palavra e ter intimidade com Ele. É ter amor por Ele, ter respeito por Ele, admiração por Ele, temor por Ele. Principalmente temor. Não é porque nós não vemos Ele face a face que nós não devemos temer. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Então nós temos que crer pela fé que Ele está aqui, que Ele está lá na sua casa, que Ele está lá no seu trabalho. Então quando você crê pela fé, você tem temor. Então para que esse alicerce seja profundo, eu preciso ter um relacionamento com Jesus, que é praticar a sua palavra, é ter intimidade com Ele, é amar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas. Então se eu não conseguir esses ingredientes nesse alicerce, que é o primeiro que eu quero destacar, você não vai conseguir construir a sua casa sobre a rocha. Sua casa vai desabar, porque o vento vai bater. Como diz aqui na ilustração do texto, o vento bateu tanto na casa que estava na rocha, como na casa que estava na areia. Então o vento é inevitável, sim ou não? Segundo o texto, o vento vai bater. Então eu tenho que estar preparado para o vento. E por isso nós precisamos entender que nossa vida espiritual, ela precisa estar alicerçada em Cristo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, versículo 1 e 2. Olha o que diz o salmista. A minha alma anseia por ti.
Então esse é o princípio de nós termos essa profundidade com Deus, para que o nosso alicerce seja bem feito. Na construção do alicerce, eu coloquei aqui algumas informações. Na construção do alicerce, precisamos de ferramentas, como já falei aqui, né? Precisamos de materiais, como pedra, areia, já falei. E na nossa vida espiritual também. O que é necessário para um alicerce profundo e resistente? Vamos destacar aqui algumas coisas muito importantes. Se você quiser anotar, anote, isso é muito bom. O que nós precisamos para um alicerce profundo e resistente? Falando de uma vida com Deus, falando de uma casa construída sobre a rocha, uma vida inabalável, uma vida que vai realmente sempre agradar a Deus. Primeiro ingrediente para esse alicerce chama-se amor. Diga comigo, amor. Sem amor, o seu alicerce vai desabar. A sua casa não poderá firmar quando o vento bater nela. O primeiro ingrediente desse alicerce é o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. O que é isso, pastor? Sabe aquela pessoa que fez mal para você? E você vê ela se dando mal e você, ainda bem, eu gostei, que legal, você, tá vendo? Foi mexer comigo, Deus tocou em você. Essas coisas não é de Deus. Então nós não podemos alegrar com a injustiça. Nós não podemos alegrar quando a pessoa se dá mal, só porque você tem um tiquinho de raiva dela. A Bíblia ensina nós a amar até os nossos inimigos. Então, se você quer esta casa construída na rocha, o ingrediente amor não pode faltar. E esse amor não é só pelo pai e pela mãe, não é só pelo seu filho. Esse amor, ele tem que ser pleno, um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que ama até os seus inimigos. Pastor, de que forma? O Espírito Santo vai te orientar. É fácil? Não estou falando que é fácil, mas o Espírito Santo te orienta a fazer isso. Quando você tem um entendimento do amor de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz, você vai entender perfeitamente de que aqueles que te ofendem, ou aqueles que estão no mundo e não conhecem a Cristo, eles são carentes da misericórdia de Cristo. Se eles praticam o mal é porque não têm entendimento do bem. Quem tem o entendimento do bem não pratica o mal. E quem pratica o mal e aquele que tem o bem no coração, o que é que tem que fazer? Tem que ajudar ele a praticar o bem. Não entrar na mesma linha, não se arrebentar com ele, não, porque senão você vai estar construindo a sua casa sobre a areia. Então, o ingrediente amor não pode faltar. O amor vai além dos sentimentos. O que é isso? Eu tenho um sentimento para aquela pessoa. Não é sentimento. O amor tem que ser profundo, como eu diz aqui. O amor, segundo o escritor, o amor sem limites é libertinagem. E o amor sem afeição é legalismo. Pastor Coach fez essa frase. Então você precisa ter um amor perfeito, um amor que vai além dos seus sentimentos. Tem que ser um amor profundo, um amor ágape, um amor como Cristo. Cristo amou a sua igreja e por amar a sua igreja ele entregou a sua vida por nós. É esse sentido, literalmente. O amor que nós precisamos ter uns pelos outros é um amor sacrificial, um amor de entregar a sua vida por aquela pessoa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho. Você está disposto a entregar tudo, a abrir mão de tudo pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, porque você entende que ele precisa deste amor. E você também precisa deste amor. Quando você ama, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Outro ingrediente nós precisamos. Eu falei do amor. O outro chama-se oração. Diga comigo, oração. O alicerce da sua vida espiritual, da sua casa espiritual, sem oração, ela desaba também. O vento vai bater e vai cair. Sem amor, sem oração. Olha só. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Olha o que o texto está falando. Perseverar. Não é só um dia sim, um dia não. Perseverar na oração por todos os santos. Está falando por todos os santos, quer dizer, não é orar só para você. Orar para todas as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, para todas as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Esse é um dos ingredientes também muito importantes. A oração. Como é gostoso quando você tira um tempo de oração. Se você ainda não tem esse hábito de orar, procure tirar 1 hora por dia de oração. Pastor, não consigo orar 1 hora. Se você começar, você vai conseguir. 1 hora não é nada, né? A sua madrugada tem aí 8, 9 horas de sono para muitas pessoas.
Se você tirar 1 hora só, você consegue orar 1 hora por noite, por madrugada. Você vai ver a diferença. E Deus responde às orações pelas madrugadas. Você não tem noção o quanto é importante as orações pelas madrugadas. Não é que está todo mundo quietinho, não. É porque Deus olha para você e vê o seu sacrifício, o seu empenho de estar ali falando com Ele, deixando de estar dormindo, mas estar ali falando com Ele, mesmo com sono, mas você está esforçando em falar: Pai, eu estou aqui, eu quero ficar de joelho, ou em pé orando, eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, Senhor, eu quero mudança. Você começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, querido. Deus vai te capacitando de uma certa forma, que você vai ver as coisas acontecendo naturalmente. Mas Deus precisa, não é que Deus precisa, você precisa entender que a oração é o alimento da sua alma. Sem a oração, sem o amor, nós não conseguimos agradar a Deus, porque sem a oração o Espírito Santo não nos enche. Se o Espírito Santo não nos enche, quem vai estar enchendo? A carne, os desejos da carne, os desejos da vida, né? As paixões dessa carne. Vai estar te alimentando a sua alma, a sua mente. Mas quando você empenha em oração, Deus vai mudando até a sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Naturalmente você vai começar a mudar, você vai perceber. As pessoas vão começar a olhar: mas peraí, o que está acontecendo com você? Você está diferente, você está falando diferente. Aquelas palavras torpes que você falava, você não fala mais. Você está um homem mais quieto, mais sincero. Deus vai mudando você, o seu caráter vai mudando. Você sabe por quê? Porque você decidiu mudar. E quando nós decidimos, Deus faz algo maravilhoso. Outro ingrediente do nosso alicerce da casa: santidade. Diga comigo: santidade. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam todos vocês também em tudo o que fazem, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É bom que a palavra que fala, né? Não é invenção minha, não é a frase de nenhum escritor, é a palavra, é o nosso manual de instrução. Está dizendo assim, que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Isso aqui não tem vírgula, isso aqui não tem parênteses. Como que eu posso ser santo como Ele é santo? Deixando que o amor de Cristo reine sobre a nossa vida, deixando que o sangue de Cristo cubra os nossos pecados, o nosso temor a Deus. Porque quando nós lemos a palavra, como eu comecei dizendo, quando nós lemos o nosso manual, nós vamos ver o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. E se eu tenho o temor do Espírito Santo, eu vou seguir essa palavra. E seguindo essa palavra, eu vou estar em santidade. Por quê? O que é estar em santidade? É não praticando o pecado. É não fazendo aquilo que o Espírito Santo não quer. Se o Espírito Santo fala assim: ó, você não pode roubar, você vai roubar? Não, se você roubar, você não estará em santidade. Se o Espírito Santo, e a Bíblia está falando, se você não pode mentir, se você está mentindo, você não está sendo santo. Você está sendo uma pessoa incrédula, ímpia. Se a Bíblia está dizendo: é proibido homem relacionar com mulher fora do casamento, você está relacionando, é pecado. Não tem meio termo. Se eu quero andar em santidade, se eu quero viver uma vida com Deus, um alicerce profundo, onde o vento vai bater, independentemente, né, se a casa está na rocha ou na areia, já falei. Se você quer que a sua casa não caia, você precisa seguir isso. Ser santo como eu sou santo. Então, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas tentam dar aquela manobra, né? Não, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas se nós formos ler a Bíblia não tem isso. E eu tenho a responsabilidade, como servo do Senhor e pastor dessa igreja, a ensinar vocês a ser santo. Ninguém é obrigado, mas quando chegar no céu, ninguém vai poder falar assim: mas ninguém falou para mim que não podia, né? O Espírito Santo vai falar: tinha um pastor careca lá que falou, um pastor chamado Paulo, e teve um dia lá, tal, que ele falou sobre isso aí. Você está fazendo, você praticou porque você quis, mas está escrito na minha palavra, aleluia. Sede santo como eu sou santo. Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. Qual que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a minha casa, para estar construída na rocha, para que ela suporte o vento, eu preciso de oração,
eu preciso do amor, eu preciso da santidade, aleluia. Eu preciso entregar a minha vida e dizer: Senhor, eu quero ser santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui não é bicho de sete cabeças. Quando você decide no seu coração, tem um que nos ajuda. Quem que é que nos ajuda? O Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que Jesus subiu ao céu e Ele mandou o seu Espírito para que nos ajudasse aqui. Então, quando você decide ser santo, Ele vai te ajudar. O diabo também vai te tentar. Mas é como aquela ilustração que eu sempre falo. É como você alimentar um pitbull com boa comida e alimentar um pitbull sem nada, deixar ele sem comer. Coloca os dois para brigar, quem vai vencer é quem está bem alimentado. A sua natureza carnal, você não pode alimentar ela, deixa ela morrer de fome, a sua natureza carnal. Alimente o seu espírito, porque quando vier a tentação, o espírito vence, aleluia, porque você está mais forte. É quem você alimenta que vai vencer. Se você alimenta na palavra, se você alimenta na oração, se você alimenta em praticar santidade, quando vier a tentação, ela não vai te levar, porque o Espírito Santo vai te ajudar, aleluia. E Ele vai preparar algo para você no momento certo. Não precisa nós apavorarmos, desesperarmos. Ele vai preparar algo para que você viva em santidade, aleluia. Outro ingrediente do nosso alicerce da nossa casa, chama-se perdão. Diga comigo, perdão. A palavra de Deus diz assim: suporte-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra o outro, perdoe como o Senhor perdoou. Perdoe como o Senhor perdoou. Jesus perdoou todos os nossos pecados ali na cruz. Está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Então eu preciso praticar o perdão. Sem o perdão eu não consigo manter a minha casa de pé. Sem o perdão, querido, o vento vai bater e ela vai balançar. Quando você pensa que não, as rachaduras vão aparecer, ela vai desabar, porque o perdão ainda não foi concedido àquela pessoa. Pastor, mas fez muito mal. O que fizeram com Jesus foi muito pior. E Ele perdoou. As pessoas estavam lá crucificando Jesus, colocando coroa. O que ele falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É justamente isso, querido. Quem não conhece a palavra, quem não conhece o plano de Deus, ela te ofende porque ela não conhece o Deus da palavra. Ela não conhece quem te serve, que supre as suas necessidades. Se ela conhecesse o Deus que você serve, talvez ela não praticaria a maldade que ela praticou a você. É por isso que nós não podemos retribuir o mal com o mal, porque se você tem o Espírito Santo, você entende que a pessoa que está praticando o mal, ela precisa de ajuda, não de desaforo, não que você chute ela, despreze ela, não, é o contrário. Nós somos a luz do mundo, não é isso que a palavra diz? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que é sal? É para dar tempero, onde as coisas estão todas bagunçadas, um briga daqui, um briga dali. Você chega lá, calma aí, chegou o sal, chegou a luz, vamos acalmar a tempestade, porque aqui nosso negócio é agradar a Jesus. Vamos perdoar, perdoa você, perdoa ele, e nós trazemos a paz no ambiente. O perdão precisa estar unido, senão a sua casa não continua de pé. Construa a sua casa sobre a rocha. Outro ingrediente muito importante chama-se sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Eu estou falando essas palavras com base nos ingredientes do alicerce. Lembra que eu falei? Cimento, areia, pedra, ferro. O alicerce da sua casa também tem alguns ingredientes, que depois de juntado tudo, vai construir um alicerce profundo e resistente. Se você colocar tudo isso aqui que eu falei, misturar essa massa e fazer o alicerce, nunca a sua casa vai cair. Nunca vai cair. Você sabe por quê? Porque você está fazendo exatamente como tem que ser feito. Esse alicerce precisa de sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Olha o que diz a palavra, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. É com sinceridade que nós chegamos diante de Deus. Se eu não chego com um coração sincero, não com falsidade, né? Não com
Disse-me, disse. Não, Senhor, é assim, assim, assim. Senhor, está acontecendo assim, assim. Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Senhor, eu estou praticando isso, isso. Seja sincero. Abra o seu coração. Porque você não precisa esconder dele. Por que nós não precisamos esconder dele? Porque ele já sabe. A palavra diz assim, antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Irmãos, é tão forte e poderoso essa palavra. É tão maravilhoso você entender a profundidade da sinceridade diante de Deus, você confessar os seus pecados, você ser sincero com o seu irmão, com a sua irmã, você ser honesto na rua, você comprar e pagar, você ser uma pessoa direita em tudo. Parece que hoje isso aí virou até piada, né? Quando fala de sinceridade, de honestidade, parece que virou piada nos nossos dias de hoje, mas não, continua sendo o principal ingrediente para a vida de um crente. Continua sendo o principal ingrediente para o nosso alicerce, para que essa casa seja resistente e não caia, e você consiga uma vida abençoada na terra. E a Bíblia diz que além de você receber aqui na terra 100 vezes mais, quando nós entregamos tudo a Cristo, quando nós entregamos nossa adoração a Jesus, nós ainda vamos receber a vida eterna. Não é só aqui que nós vamos ser abençoados, mas nós seremos abençoados também na glória, nós estaremos com Cristo. Então tudo que nós fazemos aqui, querido, tem um resultado aqui, tem uma bênção a ser ganha aqui na terra. Deus vai te prosperar, vai te dar muita alegria, muita sabedoria, e além disso, o seu nome estará escrito no livro da vida, aleluia. E um dia nós vamos estar lá glorificando ao Senhor. Sinceridade. Mais um ingrediente, chama paciência. Diga comigo, paciência. Ai meu Deus, isso aqui é difícil, né? Quem já teve falta de paciência, levanta a mão. Eu já tive. Não é só eu, né? Falta de paciência. Tem até uma história aí, se você não pode pedir, né? Ó, Senhor, me dá paciência. Aí vai te dar problema pra você ter paciência. Eu não peço paciência. Ó, olha o que diz a palavra do Senhor. Paciência. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Na tribulação. Paciente na tribulação. Persevere na oração. Paciência é um ingrediente também do seu alicerce. Porque se você não tem alicerce, você vai xingar, você vai maltratar, você vai mentir, você vai dar o jeitinho brasileiro, porque você quer resolver o problema e não consegue resolver da maneira certa, você quer dar um jeitinho, aí você vai, com a falta de paciência, vai driblar, né, algumas pessoas, quer driblar o sistema, quer driblar a sua esposa, quer driblar até mesmo seu líder, e você vai achar que está sendo certo, mas no final a sua casa está sendo construída sobre areia, e o vento vai bater nela, e vai derrubar. E o principal objetivo aqui é nós construirmos nossa casa sobre a rocha, sobre a verdade da palavra. E eu quero morar no céu. Todos nós queremos morar no céu. E nós vamos morar no céu. Por quê? Porque Cristo nos garante essa palavra. Aleluia. E nós estamos aprendendo hoje que nós precisamos construir a nossa casa sobre esta rocha. E essa rocha, esse alicerce, precisa ter paciência. E paciência, querido, só Deus pode nos dar paciência. Porque no mundo que nós estamos vivendo, na correria que nós estamos vivendo, né? Não é fácil. E às vezes o nosso homem carnal quer falar mais alto. Mas você tem que estar sempre em meditação e pedindo, Senhor, tenha misericórdia, não deixe eu fugir da paciência. Outro ingrediente muito importante, vai anotando, chama-se fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Quantas pessoas são infiéis, querido? Quantas pessoas são infiéis com seus cônjuges? Quantas pessoas são infiéis com seu pai, com sua mãe? Quantas pessoas são infiéis com Deus? Fidelidade. A palavra, eu estou falando aqui, tudo aquilo que eu estou falando está na Bíblia. Olha o que diz a palavra, em Provérbios capítulo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá um favor de Deus. Olha só, então você terá um favor de Deus. E dos homens. E dos homens. Quando você tem fidelidade, a Bíblia está dizendo que você vai ter favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Se você for fiel, todas as pessoas vão te tratar bem, porque ela vai ver você, um homem fiel, uma mulher fiel, e Deus, além de tudo isso, vai estar entre você, o Espírito Santo vai estar te orientando, Ele não vai deixar você cair em uma infidelidade, Ele não vai deixar que algumas pessoas sejam infiéis com você, porque a Bíblia está dizendo que você terá o favor também dos homens.
se você for fiel com Deus. Se a tua fidelidade com a palavra do Senhor for perseverante ou for constante, Deus está me dizendo, através da sua palavra, que nós teremos o favor do Pai. E nós teremos o favor também daqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Isto é garantido pela palavra. Isto é construir uma casa sobre a rocha. A rocha que é Cristo. O alicerce precisa estar na rocha. E é só no profundo que encontramos a rocha. Não é verdade? Trazendo o texto agora. O texto está falando assim que quando a casa foi construída na rocha, o sentido de cavar e achar a rocha lá e ali começar a casa. Esse é o sentido do texto. E quando nós falamos de cavar, nós estamos falando de quê? De relacionamento profundo com Deus. Relacionamento sincero com Deus. Entrega de corpo, alma e espírito a Deus. Sinceramente com Ele. Não crente, entre aspas, meia boca. Quem que é crente meia boca? Né? Tem os crentes meia boca, né? Tem crente que é só crente da igreja. Lá no serviço ele não, a boca dele não é crente lá mais, né? O pensamento dele não é crente mais. Ele começa a xingar, começa a falar mal. Jesus, tem misericórdia. Mas graças a Deus, que o amor de Jesus supera todas as coisas. A misericórdia dele é grande para conosco, aleluia. Ele sabe que nós somos falhos. Eu só estou orientando vocês, mas o amor, a graça dele é muito maior. O Espírito Santo vai te ajudando a você contornar essa situação. Você vai chegar no ponto que, quando você for falar alguma coisa, o Espírito Santo te lembra, você freia, você não fala. Porque você está buscando aprender. Você está buscando fazer aquilo que a palavra nos orienta. Então, essa profundidade também eu preciso ter, senão não vai conseguir. Quando a sua vida está pautada na rocha que é Cristo, ela pode até enfrentar alguns terremotos, mas permanecerá firme, pois Cristo é rocha inabalável. Cristo é rocha inabalável. Nós podemos ser frágeis. Nós podemos até cair, mas Cristo não cai, Ele permanece firme, aleluia. E se Ele está firme, Ele não vacila, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, segundo a palavra. E todas as horas que você reconhecer o seu pecado, Ele vai te perdoar, Ele vai te amar, Ele vai trazer você de volta. O importante é nós praticarmos essa questão do pedir perdão, do reconciliamento com o Senhor, trazer a nossa mente que nós precisamos de render aos pés de Jesus. Entender que nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos estar assim. Atos capítulo 4, versículo 11, é o que diz a palavra. Meu Deus, já passou a hora? Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus foi rejeitado, mas Ele se tornou a pedra principal. Ele é a rocha principal. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a rocha que sustenta a nossa casa. Ele é o rei que governa a nossa vida. Ele é Jesus. Diga comigo. Ele é a luz que ilumina o meu caminho. Ele é a rocha que sustenta a minha casa. Ele é o rei que governa a minha vida e governa a sua vida. Aleluia. É nessa rocha, meu irmão, é nessa luz que você precisa estar, é nesse alicerce profundo que você precisa permanecer, porque só Ele pode dar para nós o livramento, o escape, o perdão, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar por você.